Realmente, situação difícil, mas vou tentar fazer um vídeo aqui para Pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, o senhor realmente é um grande homem de Deus, eu reconheço isso de todas as formas possíveis e inimagináveis. Parabéns. No entanto, infelizmente ou não, o senhor tem uma falha muito grande. Né? Primeira falha de todas: a falta de conhecimento sobre a história. Em 1922, teve a Semana de Arte aqui em São Paulo, no Teatro Municipal. O senhor sabe muito bem que teve aqueles artistas e tal. Ali começa mais ou menos a história dessa influência toda do progressismo no Brasil. Sim, começa exatamente ali. Eu não sei se teve a influência de Oswaldo Andrade, mas eu sei que teve muitas influências. E várias influências, várias influências. E é muito importante a gente falar sobre isso. Clarice Lispector, entre outras e tal, né? E por que é importante a gente começar a fazer essa análise até chegarmos exatamente onde nós estamos em 2025? É muito importante para a gente começar a entender que nada foi por acaso. Tudo foi um projeto, um planejamento de muitos anos. Então não é exatamente agora, mas começa lá na Revolução Francesa, certo? Então lá que começa exatamente esse movimento do pensamento dos iluministas, até a chegada da construção em 1933 da USP dos professores franceses. Então o que acontece é exatamente isso, né? Fernando Henrique Cardoso, influência da ONU, Organização das Nações Unidas, OMS, Organização Mundial da Saúde, a Unesco, certo? Muitas influências dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, UK, né, que a gente fala Reino Unido, e agora, quem sabe, Portugal. Então, assim, esses países todos, basicamente, tirando hoje os Estados Unidos, todos reconheceram a Palestina, Palestine Free, lembra? E nós temos que entender que antes de falar em PSOL, antes de falar em Guilherme Boulos, antes de falar em Erika Hilton, antes de falar em Tabata Amaral, do PSB, antes de falar em Geraldo Alckmin, antes de falar de Lula, antes de falar de Dilma, antes de falar Geraldo Alckmin, antes da gente falar Fernando Haddad, tudo isso tem movimentos internacionais. Tá? Eu falei da OpSite, eu falei da George Soros, eu já falei do Instituto Rockefeller, Rothschilds. E é tudo isso importante. Até a gente chegar aí, né, no sentido da Comissão Nacional de Justiça, CNJ. Comissão Nacional de Justiça, CNJ. Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, Fachin e esses ministros todos, tá? Tem um ministro em si que ele foi muito importante, muito fundamental, e a gente não pode deixar de falar dele. Anajure, né? Campina Grande, Paraíba, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, Anajure. Bom, legal. Edson Fachin, relator do caso, Ricardo Lewandowski participou do julgamento da decisão final. E sustentação oral de Dr. Hélio Silva Júnior. Enfatizou que os nossos ancestrais são os donos desta vitória. Reforçou que o Brasil também é dos, entre aspas, macumbeiros. Criticou estereotipos racistas que associam essas práticas aos maus tratos dos animais, no caso, sacrifício dos animais em relação ao culto do candomblé. Ok. Então nós voltando em 1990, do pastor ali da Assembleia de Deus do Ministério da Jabaquara, que sempre pregou pela liberdade religiosa, homem negro, e perdeu um dedo decepado, esposo, pai de 5 filhas.
sempre pregou sobre essa questão. E não só sobre isso, mas também sobre a questão dos homossexuais. Sim, ele sempre usou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Muita gente esquece, apóstolo Paulo, Atos 19, 19. Vamos falar em Atos 19, versículo 19. 19, versículo 19. Versículo 19. Eu estava pensando nisso. Olha só que interessante. Atos 19, versículo 19. Tradução Almeida, revista e corrigida. Entre aspas. Muitos das que praticam artes mágicas, reunidos em seus livros, os queimaram diante de todos e, feita a conta de seu preço, acharam que somavam 500.000 moedas de prata. O versículo mostra a decisão de abandonar práticas antigas e valorizar a transformação pela fé em Cristo, servindo como exemplo de arrependimento e mudança de vida. Por isso queimaram ali, diante de todos, em Atos 19, 19. Olha que coisa incrível, né? Nós estamos falando basicamente da Grécia Antiga, Dionísio, o deus do vinho, Diana, e assim por diante. O apóstolo Paulo teve uma coragem incrível. Todo mundo sabe como ele morreu no final, né? Uma morte trágica, horrível. Mas com coragem ele denunciava o pecado. E hoje em dia, lamentavelmente, no Brasil, nós não temos mais a liberdade religiosa. Na África, sim. Na África você pode, e você assiste, eu até no YouTube mesmo, existe debates contra os curandeiros. E o mais interessante, não tem delegacia especializada, não tem Ministério Público, não tem Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante. Tá? Tudo isso. Lá eles têm liberdade religiosa. E no Brasil? Nós teremos liberdade religiosa? Será que hoje o pastor André Valadão teria liberdade religiosa de pregar abertamente? Será que o pastor André Valadão teria liberdade religiosa no Brasil? Ou ele seria perseguido pela Rede Globo de televisão, G1, GNT? Thaís Araújo não perseguiria ele? A Idafro não perseguiria ele? O Instituto Luiz Gama não iria perseguir ele? O PT não iria? O PSOL não iria? Érica Hilton não iria? Guilherme Boulos não iria? Tabata Amaral não iria perseguir? Pastor Silas Malafaia? Será que não, pastor Silas Malafaia? Hã? Quem mais não iria perseguir o pastor André Valadão hoje em dia? Quem não queria colocar o pastor de 60 anos, 70, 80 anos de idade, que perdeu o dedo numa metalúrgica, foi aposentado, que sempre usou o púlpito da Assembleia de Deus do Ministério do Jabaquara? Hoje esse homem estaria no banco dos réus, condenado e preso. Cadê o pastor Silas Malafaia para defender a verdade, de acordo com a palavra de Deus? Eu defendo a laicidade do Estado, eu defendo a pluralidade do Estado, mas eu não defendo a perseguição religiosa. E o que eu estou vendo hoje com esse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva III é a perseguição. Eu tenho percebido que a sua associação em Cristo, Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, é uma associação apartidária, não faz nada. A Najuri, Paraíba, não serve para nada. Nós precisamos de homens de Deus que desafiem interesses, que verdadeiramente coloquem o nome de Deus no Congresso Nacional, mas também no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de ministros como este homem, que teve coragem de fazer uma sustentação oral e escreveu o nome dele
na história do Brasil. E nós? Cadê? Cadê Dr. Hélio Silva Júnior? Aonde está um pastor da Assembleia de Deus, um advogado, tem advogados criminalistas, fazendo uma sustentação oral, defendendo a fé em Cristo no Supremo Tribunal Federal, dissipando o mal? Eu não estou vendo até agora um advogado criminalista. Não vejo na Assembleia de Deus do Jabaquara, Belém, Ipiranga, nenhum. Eu não estou vendo nenhum profissional formado em psicologia, sociologia, ciências sociais, assistente social, indo na Comissão Nacional de Justiça. Depois dizem que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu tenho minhas dúvidas até agora. Senhor Jesus. Nós estamos mais apanhando do que ganhando a vitória. Né? Então eu estou perguntando ao pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia, o senhor tem e-mail jurídico? O senhor não tem. O senhor sabia que a deputada federal Erika Hilton, uma mulher incrível, negra, ela tem e-mail jurídico. Eu envio vários e-mails para o jurídico da Erika Hilton. Todas as vezes eles respondem. E o seu e-mail? Cadê o e-mail jurídico do pastor Silas Malafaia? Não tem. A associação que o senhor defende não defende o senhor, não te protege. Eles dizem que são apartidários. Se o senhor for preso, a sua associação não fará nada pelo senhor. Tem até dúvida se o advogado não vai te abandonar, Silas Malafaia. Brinca com o Lula, Geraldo Alckmin, Erika Hilton, Tabata Amaral, Guilherme Boulos, Alva Santiago Aguiar, PSDB de Goiânia. A mesma que deu uma palestra aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso, do lado de Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o senhor realmente está sozinho, abandonado. Cadê um advogado criminalista evangélico agora te defendendo? Fernando Henrique Cardoso não é amigo dos evangélicos, Geraldo Alckmin também não é. E nós não temos amigos. Olha só, Fachin, Ricardo Lewandowski e um grande ministro, Dr. Hélio Silva Júnior, dando risada que a Igreja Universal do Reino de Deus teve que pagar 40 mil de multa. 40 mil de multa. Assista as entrevistas do Dr. Hélio Silva Júnior. Será que esse homem defende os evangélicos? Eu acho que não. E cadê os advogados criminalistas evangélicos da OAB de São Paulo? Cadê uma associação evangélica de advogados criminalistas dentro da OAB? Não tem. Mas de advogados progressistas lá tem. O senhor já ouviu falar da ANAM, pastor Silas Malafaia? A ANAM é a Associação Nacional dos Advogados Negros. Eu acho que o senhor está muito lascado com esses homens. Cadê uma associação evangélica? Cadê os pastores evangélicos reunidos em frente ao OAB, lutando? Não tem um. Não tem um. Nós estamos sendo cozinhados em água fervente desde 1990 com Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, depois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff e agora Lula de novo. Terceiro mandato, Lula 3. E se brincar em 2026, Lula 4.
para prejudicar e arrebentar com os evangélicos. Se eu fosse advogado criminalista, não sou, eu teria ido no Supremo Tribunal Federal e eu diria: todos podem se levantar contra a igreja, todos podem arrebentar com os evangélicos à vontade, porque os evangélicos não fazem nada. Parabéns, nós estamos com a casa tomada. Hoje o pastor José Larentes, da Vila Alpina, estava arrebentado. Né? Eu vejo o Conselho Regional de São Paulo com a campanha "Não existe cura para aquilo que não há doença". Que não é doença. Conselho Regional de Psicologia, 6ª região. Tem Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, 9ª região, lutando contra o pastor Eurico, PL. Eu quero ver o pastor Silas Malafaia defendendo o pastor Eurico. Eu quero ver. Cadê o pastor Silas Malafaia? O pastor Eurico está aí, levando sua pancada, perseguido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e pelo Conselho Regional do Estado de São Paulo de Serviço Social, 9ª região. E cadê o pastor Silas Malafaia? Tabata Amaral arrebentando na pancada. Silas Malafaia, nós não estamos ganhando a vitória, nós estamos perdendo e apanhando gostoso. Até na OAB a gente perde. No Supremo Tribunal Federal, cadê a sustentação oral de um pastor, um advogado criminalista, de beca? Não tem um. E cadê o pastor Silas Malafaia? Não defende a palavra de Deus, não defende tal, não denuncia o pecado. Aquele pastor ali, de 1990, hoje, o pastor Silas Malafaia, estava preso. Só porque usou a palavra de Deus, usou o versículo da Bíblia, usou o santo nome de Deus. Esse pastor preso. Porque pobre, periférico, aposentado pelo INSS, perdeu um dedo decepado numa metalúrgica, né? Pai de 5 filhas, né? Como queria ser tratado pelo UOL, Terra, Portal Metrópolis, Carta Capital, Rede TVT, vamos lá, e tantas milhares aí, Meteoro Brasil, Galãs Feio, todo mundo batendo nele, chamando ele de racista, apesar que ele é negro, chamando ele de preconceituoso. O que mais? Batendo nele, UOL, Terra, Portal Metrópolis, né? Todo mundo arrebentando com ele, gostoso, né? Chamando ele de homofóbico, equiparando a crime de racismo, equiparando a crime imprescritível. Vamos tentar entender a lógica, pastor Silas Malafaia. Aonde está o pastor Silas Malafaia? Cadê os advogados evangélicos na OAB de São Paulo? E melhor, por que não estão lá no Supremo Tribunal Federal fazendo uma sustentação oral em defesa do Evangelho de Cristo? Depois dizem que tem um artigo 5º da Constituição Federal. Dizem por aí que existe, não sei se existe. Né? Não sei, tenho minhas dúvidas. Né?
E é isso, pastor Ciro Malafaia. O senhor acha que está ganhando a guerra, o senhor está perdendo a guerra. Há muito tempo e não percebeu. Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Lula, Dilma, Fernando Haddad, Tabata Amaral, Alva Santiago Aguiar, Érica Hilton, não tenho nada contra, tá? Guilherme Boulos. Cadê o pastor Ciro Malafaia em defesa do pastor Eurico? Né? Era para a igreja estar lá na frente, lá do Conselho Regional do Sexta Região, do Conselho Regional de Serviço Social, Nona Região, era para estar lá, com faixas. Para de perseguir, deixa nós fazermos nosso culto, deixa fazer a nossa defesa. Né? Deixa a gente pregar. O que para nós é pecado, continuará sendo pecado. Né? Enfim. Parece que hoje em dia nós estamos vivendo tempos difíceis. Imagina a situação de Moisés, Elias. Nossa, Elias hoje estava arrebentado. Jeremias, Oséias, Jesus, Eushua, nossa. Apóstolo Paulo, Jesus querido. João Batista, Jesus. Jeremias, nossa. Imagina Jeremias no Supremo Tribunal Federal. Nossa, ia sair de lá preso já. Tô até vendo a cena. Né? João Batista, nossa. Ó, anos de cadeia. Quem mais? Oséias, nossa. Moisés, Deus, nossa. Meu Deus.